Então, vamos à próxima palestra. É o professor Dr. Rodrigo Capobianco Guido, do IBILSE, da Unesp, né? E Isso. essa palestra será Tendências em Processamento de Sinais de Voz. Então, muito obrigado por aceitar o convite e, por favor, fique à vontade, então, professor. Ok, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você, então. Vamos ver se... Pronto, você... Vamos lá. Pronto, consegue pegar minha imagem? Sim, estamos vendo. Tranquilo? Então tá bom, ok. Bom, então antes de mais nada, eu gostaria mais uma vez, né, de agradecer por esta oportunidade, e é sempre uma honra para mim poder estar aqui contribuindo um pouquinho, né, principalmente com o nosso capítulo aqui do I3E. Né? E eu quero então deixar aí os agradecimentos principalmente ao André, ao Kenji, né, ao Tito, que está aí dando todo o suporte técnico, e ao restante do pessoal. Eu vou procurar fazer uma apresentação breve, né, também para permitir aí ressincronizar o nosso tempo, né, que nós estamos com um pequeno atraso. E eu, de antemão, né, eu só esclareço que eu estou trazendo aqui conceitos não somente técnicos, mas antes disso, alguns conceitos editoriais, né? Tanto também para poder assim, expressar o que está acontecendo, né? O que o pessoal está fazendo por aí nas pesquisas de voz, né? E também trazendo aqui um background editorial em função da minha participação nos principais periódicos aí do I3E, né? No corpo editorial desses periódicos. Ok? Então, vamos lá. Bom, inicialmente, então, para que a gente tenha condições de observar tendências em processamento de sinais de voz, eu acredito ser bastante importante que a gente possa olhar alguns anos atrás, né? 10 anos é o período que eu estou considerando aqui, e ver o que tem sido feito atualmente nesta linha de sinais de voz, né? Então, se nós pegarmos alguns dos periódicos, particularmente agora, num primeiro momento, o IEEE, ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing, nós vamos perceber que nos últimos 10 anos, tá, nós temos tido aí um enfoque considerável em temas relacionados com reconhecimento de fala, né, com a qualidade dos sinais de fala e também com as diversas modalidades de identificação de locutores. Então, este periódico, né, ele é particularmente dedicado a artigos de pesquisa, né, artigos completos de pesquisa, e estes temas aqui, então, né, é que têm sido dominantes nos últimos 10 anos. Se nós observarmos agora o IEEE Signal Processing Letters, que é, como o próprio nome diz, dedicado às comunicações mais breves, né, nós vamos também perceber, né, uma certa tendência aí com o reconhecimento de fala, reconhecimento de locutores e alguns tópicos associados. Muito bem, trazendo agora para o IEEE Signal Processing Magazine, né, que é dedicado basicamente à publicação de tutoriais, mas não somente de voz, né, nós vamos perceber que estes tópicos aí, então, reconhecimento de fala e o reconhecimento ou verificação, identificação de locutores, eles estão em alta também, eles aparecem aí logo no topo, tá? Dentro da área de processamento de voz. Tá? Temos também o periódico que é o IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, que é dedicado, tem sido dedicado
para edições especiais, né, organizações de edições especiais. E, mesmo assim, nós temos visto aí uma tendência nestes temas de reconhecimento de fala e reconhecimento ou verificação de locutores. Bom, se nós sairmos do escopo da I3E e nós passarmos a um escopo mais global, né, então se nós considerarmos aí toda a base do Web of Science, o que inclui o I3E, o Elsevier, Springer e assim por diante, nós vamos perceber também uma tendência similar. Então, nós, dentro da linha de processamento de voz, nós identificamos aí, olha, que o reconhecimento, a verificação de locutores aparece em alta, né? Praticamente seguido aí por reconhecimento de fala e depois pelos demais tópicos envolvendo voz. Bom, tendo em vista, então, este background, né, este passado aí, esta última década, que tem apresentado enfaticamente resultados neste sentido, esta linha, claro, ela tem possibilidade de continuar a ser explorada, né? Ambas estas sub-áreas de reconhecimento de fala e reconhecimento ou verificação de locutores, elas possivelmente devem liderar os próximos anos em processamento de sinais de voz, né? Então, particularmente, aqui na Unesp, em São José do Rio Preto, né, nós temos trabalhado com um destes tópicos que estão em alta, que é o Speaker Verification ou Identification, né? Então, algo que contemple a autenticação biométrica de locutores, né, utilizando, obviamente, a voz como fator principal, né, a biometria por voz. Agora, dentro desta linha, né, nesta linha aí de verificação de locutores, existem alguns problemas interessantes que têm sido enfatizados. Um destes problemas, e nós contamos atualmente com o financiamento da FAPESP, né, é a detecção de falsificações nos sistemas de verificação de locutores. Então, hoje em dia, é muito comum nós termos situações nas quais os sistemas de verificação de locutores, eles sofrem determinados tipos de ataque, principalmente o ataque chamado de regravação, ou replay attack. Na verdade, esse tipo de ataque, então, ele constitui aquela situação na qual nós temos um sistema autenticador independente do vocabulário, né, independente do que é que vai ser falado, e alguém com intenções não corretas, né, grava, por exemplo, a voz do locutor-alvo e reproduz esta voz na frente do sistema autenticador. E muitas vezes consegue se autenticar, porque, na verdade, aquela voz reproduzida, ela é do locutor, né, mas não é ele que está falando naquele momento. Então, este problema aqui, ele tem sido muito explorado e ele é bastante interessante. Curiosamente, né, particularmente neste aspecto aqui dos replay attacks, se nós observarmos aqui uma regravação bem feita, né, nós podemos ver aqui, ó, são duas transformadas de Fourier, tá? Dois sinais espectrais aqui, frequência no eixo horizontal e amplitude aqui no vertical, né, independentemente de escala. Mas se nós observarmos bem aqui, ó, nós temos em vermelho, né, a curva de um sinal regravado, em azul a curva do mesmo sinal com o locutor falando, de fato, né, em frente ao sistema autenticador. Vocês conseguem notar que nós praticamente não percebemos diferença no espectro, né? Então veja que existem mínimas diferenças aqui que tornam a distinção de um sinal regravado a partir do original bastante complicada, né? É algo que a gente tem que trabalhar com maior cuidado, não é simplesmente tentar capturar frequências diretamente observando, por exemplo, uma transformada de Fourier, né? Então, é um problema que tem merecido muito destaque.
além de outros tipos de ataque, né? Quando alguém, por exemplo, faz uma mímica, né? Ele faz a impersonificação, né? Então ele está imitando o locutor na frente do sistema de autenticação, ou quando ele utiliza um algoritmo de conversão de voz, então ele transforma a voz do locutor-alvo, ou melhor, ele transforma a voz de um outro locutor na voz do locutor-alvo, né? Este tipo de ataque também tem sido estudado, ou até mesmo por síntese, né? Artificial de voz. Mas, enfim, este primeiro aqui é o que tem recebido o maior destaque atualmente. E ainda, trabalhando aí com essa questão de verificação de locutores, né? Existe um projeto nosso aqui, financiado pelo CNPq, que é a verificação ou autenticação destes locutores, mas não daqueles locutores que nós classificamos como saudáveis, e sim aqueles que possuem alguma patologia no seu sistema laríngeo ou fonador, né? Então, uma situação bastante interessante nesse aspecto é a autenticação de um locutor que está temporariamente acometido de uma alteração, né, ou de uma patologia. Por exemplo, um locutor gripado ou resfriado, né? O sistema autentica ele normalmente, de repente ele está aí resfriado e o sistema iria parar de autenticá-lo, né? Então, este é um trabalho também interessante que a gente tem explorado. Ou patologias diferentes daquelas que sejam temporárias, patologias mais permanentes, né, brandas ou severas. Então, enfim, estas duas linhas aqui, elas contemplam muito do que nós temos feito aqui na Unesp em Rio Preto. Tá? Bom, seguindo então estas duas possibilidades, né, que eu elenquei aí no slide, neste slide aí, o que particularmente tem sido feito, né? Como nós temos resolvido esse tipo de problema, de um modo bem geral e bem simplório aqui. Bom, fundamentalmente nós sabemos que nós temos duas possibilidades para analisar os sinais de voz e os sinais de modo geral, né? Essas possibilidades, em geral, elas implicam na obtenção de características, né, dos sinais brutos. Então, aquela modalidade mais básica, mais tradicional, né, muito usada até alguns anos atrás, é a extração artesanal de características, né, o Handcrafted Feature Extraction. É uma modalidade que tem perdido um pouco de espaço hoje em dia, né, em função do Deep Learning e assim por diante. Entretanto, é uma modalidade que nos permite explicar ou compreender melhor o que é que está acontecendo, né? Então, por exemplo, quando nós extraímos energia ou uma entropia, né, de um sinal de voz, nós, em princípio, temos uma compreensão do que é que se passa. Nós sabemos não só que funciona, mas por que funciona, né? Então, aí, quando nós temos essa extração artesanal de características, o critério que ganha é a explicabilidade, né? Neste aspecto, uma característica que tem sido trabalhada, né, extraída artesanalmente, é uma característica que está baseada em uma evolução, uma melhoria do operador de energia de Tiger, né? Este operador, basicamente, ele descreve, como vocês sabem, a energia de um sinal em função da sua amplitude e da sua frequência. Só que ele é um operador não exato, né? Ele, na verdade, faz uma aproximação, né? Ele aproxima seno de ômega por ômega, né? Sendo que ômega é a frequência, mas é óbvio que esta aproximação ela é válida ou ela é razoável quando o ômega é pequeno, né? Quando essa frequência é mais baixa. Conforme o ômega vai subindo, então essa aproximação ela perde um pouco a sua validade. Neste artigo que vocês estão vendo aqui, tá? Esta referência aqui no final do slide, então consta um método que foi desenvolvido aqui por nós, que nós expressamos energia do sinal não aproximadamente, mas sim exatamente. Então, é uma melhoria no operador original. É uma característica que nós temos utilizado, portanto,
nessa modalidade artesanal, né, de obtenção das características ou das features. Mas é claro que nós temos outra possibilidade também, que são aquelas features ou características que são aprendidas automaticamente, né? Onde figura, né, de modo muito clássico o autoencoder, o autocodificador, né, de modo a trazer, então, uma redução na dimensão daqueles sinais originais, e este sinal aqui de dimensão menor passa a ser, então, um código ou conjunto de características que expressam informações importantes sobre o sinal. Agora, em geral, nesta modalidade aqui, nós temos que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes nós conseguimos um potencial melhor, né, para identificação, para classificação daquilo que nós queremos, para identificar um padrão, mas nós perdemos muitas vezes a possibilidade de explicar o que é que está acontecendo, né? Qual é o significado físico deste código aqui ou dessas características em uma dimensão reduzida? Muitas vezes nós não conseguimos dar esta resposta, né? Então, cada uma dessas possibilidades, aquelas características extraídas manualmente e aquelas que são aprendidas, elas têm as suas vantagens e desvantagens, né? Bom, no sentido de possibilitar aí a interpretação dessas características, recentemente também, então nós colocamos um artigo na literatura, no IEEE Signal Processing Magazine, né, a referência completa está aqui, que foi denominado Para-Consistent Feature Engineering, então a engenharia para foge um pouquinho daquele padrão clássico para analisar situações conflitantes nos vetores de características, particularmente intraclasses e interclasses, e aí sim, por meio do plano para-consistente, né, nós conseguimos analisar e possivelmente compreender um pouco mais sobre os vetores de características, sejam eles obtidos numa modalidade artesanal, né, handcrafted, ou aprendidos automaticamente, tá? Então eu deixo também essa referência aqui para vocês, é algo em cima do qual a gente tem trabalhado bastante atualmente, tá? E aí, só para finalizar, então, quase chegando ao fim, né, isso aqui é mais, não vou dizer que é bem marketing, né, mas é apenas para ilustrar para vocês, para complementar. Atualmente, nós temos, então, tido ambas estas modalidades, a extração artesanal de características e também as características aprendidas, né, sendo levadas em conta, tá? Existe uma edição especial, então, do Elsevier Computer Speech and Language, inclusive o deadline passou há pouco tempo, tá? Mas ele está trabalhando aqui, ó, só com características extraídas de modo artesanal, né? Então, é uma edição especial recente. E temos outra aqui no IEEE Signal Processing Magazine, né, que está dedicada à situação oposta. Então, a tentar explicar, né, interpretar aquelas características que são aprendidas automaticamente. Tá? Então, este Call for Papers aqui da direita, né, do IEEE Signal Processing Magazine, ele está aberto e ainda tem um bom tempo para submissão. Esse aqui da esquerda nós fechamos há pouco tempo, tá? Então, ambas essas modalidades têm se feito ainda presentes, né? Nós não podemos, então, dizer que essa extração manual de características ela está ultrapassada. É bom que isso seja considerado porque ela tem todas as suas vantagens e ela ainda pode ser bastante utilizada. Mas, enfim, para encerrar, então, e concluir esse breve bate-papo nosso, né, essa breve exposição, eu concluiria, então, que os modelos explicáveis, né, ou as características explicáveis que são extraídas aí dos sinais de voz, elas têm ganhado muita força e elas podem ser consideradas como a próxima onda, aí, né, o próximo problema que está sendo de fato atacado em processamento de sinais, não só de voz, mas em âmbito geral, né?
nesse sentido aqui, então, explicáveis deve ser entendido como aquilo que a gente consegue, de alguma forma, compreender o significado físico, mas que pode ter sido extraído por um processo artesanal ou não, né? Pode ter sido aprendida automaticamente. Outra coisa aqui que precisa ficar bastante clara é que não somente a questão dos modelos explicáveis, né, são importantes, mas também a interdisciplinaridade, né? Porque processamento de sinais, até de modo geral, não somente de voz, ele cada vez mais está distante daquela situação clássica na qual a gente só fazia transformada de Fourier, convolução e etc. Né? Então, hoje, fica praticamente impossível separar a inteligência artificial de processamento de sinais. Né? E por isso, então, a necessidade de modelos explicáveis, né? Como fundamentalmente nós vimos aí na nossa palestra inicial, né? Que o Anderson ele enfatizou bastante isso. Então, de fato, isso também ocorre nesta área aqui de processamento de voz. Né? E, neste aspecto, o que tem sido percebido também é que esta maior explicabilidade, ou seja, ao passo que nós conseguimos explicar melhor, compreender fisicamente o que é que acontece com as nossas features, né, as nossas características, nós, então, estamos ganhando espaço também em uma sub-área de processamento de voz, que é aquela que envolve as aplicações biomédicas, né? Então, identificação, por exemplo, de patologias como o Covid-19, nós já estamos tendo, né? Com base em sinais de voz, o que é excepcionalmente importante, principalmente nesta época, né? Então, basicamente, é isso daí. Acho que eu trouxe para vocês aqui, claro, muito rapidamente, né, um pouquinho da pesquisa que a gente tem feito e um pouco do que está acontecendo por aí nessa linha de processamento de voz, mas é o suficiente para que vocês tenham uma ideia e permaneço aqui à disposição para questões e também, né, posteriormente, caso alguém queira me contactar, meu e-mail está aqui em cima, tá? É o guido@ieee.org. E, enfim, então, agradeço mais uma vez. Estou fazendo aqui um chamado, tá? Um convite para todos aí que tiverem interesse na pós-graduação aqui com nós, na Unesp, tá? Nós estamos aí sempre disponíveis para receber novos talentos, ok? Então, muito obrigado e é isso daí. Então, professor Guido, muito obrigado pela brilhante palestra, né? Acho que deu para ter uma excelente ideia aí, né? Como está a área de processamento de sinais de voz. Então, Tito, será que a gente tem alguma manifestação aí da audiência? Temos múltiplas manifestações aqui. Múltiplas? Temos múltiplas. Vamos lá. Na primeira delas aqui, o André mandou: Olá, Rodrigo, muito legal a temática de sua palestra. Sou aluno de graduação e trabalho justamente com processamento de sinal de áudio em minha iniciação. Uma curiosidade, quanto aos replay attacks, gostaria de saber se a modificação do áudio pode ser realizada em tempo real ou somente após o áudio ter sido gravado. Poder até que pode, né? Se existir capacidade de processamento para isso. Mas normalmente, na prática, o que tem acontecido é, de fato, uma gravação, né? Então, esse sinal gravado, ele é limpo, é trabalhado, e aquele que está intencionado a burlar o sistema de autenticação, ele se aproveita, então, posteriormente, de uma oportunidade para que aí sim ele possa tentar invadir o sistema, né? Então, em geral, a abordagem é offline, né? Perfeito. A próxima pergunta aqui é do Júlio. Ele pergunta: como funciona esse, não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas Tiger Energy Operator? O operador de energia de Tiger. Perfeito. É um cálculo da potência do sinal? A utilização desse método foi utilizado pois traz benefícios quando avaliados sinais de voz em relação a outros métodos? Sim. Na verdade, o operador original de Tiger, ele faz uma analogia com conceitos da mecânica clássica para que ele possa expressar
a energia contida na fonte geradora de um sinal como sendo o produto da amplitude pela frequência. Agora, este cálculo, a partir do sinal, ele é muito simples, né? Então, se você tem um sinal x, né, um vetor x de pontos, e você quer obter, a partir desse vetor original de pontos, um outro vetor, que é o vetor energia, ou sinal energia, né? Então, você aplica o operador de Tiger, que, na verdade, aí é um cálculo extremamente simples, né? O que nós fazemos é uma substituição do tipo x índice i passa a ser o x índice i ao quadrado menos xi menos 1 vezes xi mais 1. É um cálculo muito simples, né? E que traz uma considerável expectativa, aí, né? Uma considerável representação da energia contida na fonte geradora daquele sinal. Agora, a verdade é que quando esta fonte geradora possui uma frequência um pouco mais alta, ou à medida que a frequência desse sinal sobe, então esta estimativa feita por este operador original, ela perde um pouco da sua validade, tá? Ela fica uma aproximação que deixa a desejar. Então, naquela referência que eu coloquei, você vai encontrar um operador que também é de cálculo muito simples, tá? Um pouquinho a mais aí do que o operador original, mas é relativamente simples para implementar, e traz para você a estimativa exata da energia, independentemente da frequência do sinal original. Perfeito, professor. E temos mais uma ainda. O professor Mac diz: parabéns pela apresentação, muito legal. Em relação às características, como o senhor vê o uso de transformadas wavelet ou empirical mode decompositions? Ainda há espaço para pesquisas utilizando essas técnicas? Sim, sem dúvida. Inclusive, transformada wavelet é uma velha companheira minha, né? Eu ministrei disciplinas de transformada wavelet na pós-graduação por anos a fio na USP em São Carlos, enquanto estive lá, e hoje ministro aqui na Unesp, né, em Rio Preto. E, sem dúvida, eu acho que é uma ferramenta em potencial, né? Principalmente porque já há muitas possibilidades da gente interpretar o que realmente acontece com features extraídas com base na transformada wavelet. Então, é uma ferramenta que eu mesmo ainda utilizo muito e pretendo continuar utilizando por muito tempo, né? Eu acredito que, assim, nós, pegando o gancho aí, né, nessa questão, eu acredito que nós devemos sempre tentar soluções que resolvem, claro, os nossos problemas, mas que são soluções mais simples na medida do possível, claro. Porque nós devemos tomar cuidado com modismos, né? Hoje a onda é o deep learning, claro. Mas muitas vezes nós encontramos problemas sendo resolvidos com o deep learning e onde nós percebemos que não seria necessário isso, né? Muitas vezes características modestas ou características tempo-frequência extraídas, por exemplo, com a transformada wavelet, resolveriam muito bem o problema associadas a um classificador humilde, né? Tal como uma distância euclidiana, por exemplo, né? Ou outras distâncias, como o professor Mascarenhas mencionou, né? E às vezes a gente vê que estas ferramentas são deixadas de lado, né? Então, todo problema ele precisa ser bem estudado. Quando nós conseguimos extrair características que a gente consegue facilmente entender e interpretar, sem dúvida nós devemos dar preferência, né? Então, essa daí é a minha opinião a respeito, né, dessa questão. Maravilha. Professor, parece que temos aqui uma pergunta oral do professor João Romano, e depois ainda temos mais uma, se tiver tempo ainda, a gente vê com o pessoal da organização. Se tiver tempo, tem mais uma ali no chat ainda. Muito obrigado. Okay. Bom, qualquer coisa eu posso passar a palavra depois direto para a Vanessa e pronto, a gente fica sincronizado. Dá 4h30 exatinho. Mas parabéns, Guido, aí, muito prazer, aliás. Obrigado, professor. Teve ainda a oportunidade. Mas bom, a palestra foi muito legal. Quando você falava, teve uma hora que me chamou a atenção, o título desse seu trabalho, acho que chamou a atenção, me deu muita curiosidade, eu abri aqui, mas
nessa desgraça de época que a gente vive, eu estou sem Explorer em casa, né? Então só tem um abstract, mas enfim. Mas para Consistent Feature Engineering, né? Porque lá no Unicamp eu interajo um pouquinho com o CLE, né? O CLE é o Centro de Lógica e Epistemologia, que tem, enfim, estudaram muito, né, a tal da lógica para consistente, vem de um professor ainda vivo, com 91, Newton da Costa. Isso, o Newton. E depois a professora Ítala, e hoje até tem um colega mais jovem, pesquisador chamado Fábio, que ainda mexe com isso. Aí eu fiquei muito curioso, né? Enfim, você falar de tudo que está no seu artigo agora, era melhor você enviar o artigo e ler. Mas, enfim, você chegou a se inspirar nessas pessoas que fizeram um pouquinho mais de... E eu fiquei contente de ver isso, já dava para intuir o link, pelo menos com a inteligência artificial, né? Mas chegando perto assim do processamento de sinais, em aplicações tão concretas, achei muito instigante. Sim, de fato, né? Eu me inspirei na teoria que existe na literatura, né? Originária do nosso pessoal aí da Unicamp, né? Basicamente, que descreve a lógica paraconsistente como uma ferramenta fantástica, né? E que trata essas contradições, né, que podem ocorrer. Então, muitas vezes, você vai depois poder observar no artigo que eu exploro fundamentalmente duas situações. Os vetores de características de um ponto intraclasse, né, o quão bem eles representam cada classe em particular num problema de classificação, e também a situação interclasse, porque muitas vezes o vetor é bom, por um lado, né? Eles são muito parecidos, os vetores de características, dentro de uma mesma classe, mas quando você reúne tudo, né, você vê que todos os vetores de todas as classes, eles também são muito parecidos, ou seja, o problema capota, né? Você não consegue trabalhar bem com esses vetores porque existe uma inviabilidade interclasse, né? Então isso pode gerar contradições e assim por diante. Então eu usei esta base da lógica paraconsistente para criar essa seleção de características ou essa interpretação de características por meio dessa nova possibilidade, dessa situação não clássica de lógica. Este artigo ele foi publicado na forma de um tutorial, né? E ele inclusive conta com exemplos numéricos, com um exemplo numérico muito simples para ser seguido à mão, né? Para que possa entender o que realmente aconteceu. E aí tem também a implementação em C disponível, que é muito simples, é muito tranquila também. Né? Então, fundamentalmente, você localiza um ponto dentro deste plano paraconsistente e a localização deste ponto vai te falar o quão conveniente ou não estes vetores de característica são para tratar um problema de classificação. E, normalmente, você pode fazer alterações, ainda que modestas, nesses vetores de características e observando a localização do ponto P, né, do ponto de saída, do ponto resultante no plano paraconsistente, de modo que você vai compreendendo melhor o que está acontecendo. Então você vai vendo o seguinte, opa, está acontecendo aqui uma ambiguidade. Então, deixa eu mexer aqui, eu retiro um pouco da ambiguidade e aumento a certeza em cima dessas características, né? E assim por diante. Então, é uma ferramenta interessante. Não é porque sou eu que inventei, mas é uma ferramenta bastante interessante. Obrigado. Obrigado, professor. Estou à disposição para o que precisar posteriormente, viu? Fico à disposição. Então, Tito, eu sei que nós temos mais uma pergunta, mas acho que como a gente já está com o cronograma bastante atrasado, né? Se puder encaminhar para o professor, talvez, e ele puder responder, acho que seria para a gente não atrasar muito, né? Perfeito, com certeza. Com certeza. Então, novamente gostaria de agradecer então, ao professor Guido aí pela palestra instigante aí, acho que com certeza esse trabalho com lógica paraconsistente, né, como o professor João bem destacou, baseado no trabalho aí do pessoal que trabalha com a lógica aqui no Brasil, né, então acho que
é uma perspectiva muito interessante aí para toda a comunidade, né? Sem dúvida. É isso aí. Muito obrigado. Bem, André, eu agradeço muito, viu? Um grande abraço para todos. Um grande abraço.